Ela era vista como o resto da cidade. Mas para Deus, ela era o começo de uma promessa. Raabe, marcada pela vergonha, mas vista por Deus, o Senhor. O Senhor é Deus nos céus e na terra. Um ato de fé que desafiou um rei. As muralhas ruíram, mas a promessa permaneceu. De esquecida, a eterna. Antes mesmo que o sol tocasse o horizonte do deserto, Jericó já despertava com o barulho do comércio, das oferendas e dos passos apressados de sacerdotes rumo aos templos. Era uma cidade fortificada, com muralhas tão altas que pareciam tocar o céu. Eram 2 camadas de pedra imensas, com uma encosta entre elas, como braços que cercavam e protegiam seus habitantes. Para quem olhava de fora, Jericó era imbatível, mas para quem vivia por dentro, era um caldeirão fervente de contradições. Jericó é considerada por muitos arqueólogos como uma das cidades mais antigas do mundo, com registros de ocupação que remontam a mais de 10.000 anos. Segundo escavações realizadas por Kathleen Kenyon na década de 1950, camadas de destruição foram encontradas nas fundações da cidade, revelando colapsos repentinos. Um deles, por volta do século XV a.C., época que coincide com a conquista israelita narrada no livro de Josué. A cidade era um reflexo de sua cultura cananeia, um povo profundamente idólatra, que adorava deuses como Baal e Astarote. O culto era marcado por festas regadas a álcool, orgias e sacrifícios humanos, inclusive infantis. O som dos tambores e dos gritos durante os rituais se misturava ao cheiro forte do incenso e do sangue. O sagrado e o profano se misturavam de forma tão grotesca que, mesmo entre as cidades vizinhas, Jericó era conhecida por sua degradação moral. As casas eram erguidas de barro e pedra. As ruas estreitas serpenteavam entre mercados, prostíbulos e altares. Homens ricos negociavam não só com moedas, mas com corpos. Mulheres eram tratadas como mercadoria. Em meio a essa escuridão, uma mulher se movia em silêncio, observando tudo com olhos cansados. Seu nome ainda não foi dito, mas seus passos já deixavam marcas invisíveis na história. Ela morava no muro, literalmente. Sua casa estava construída sobre a muralha, não no centro, não entre os nobres, mas na margem, onde o perigo era constante e a vigilância implacável. Dali,
Ela via tudo: os homens entrando e saindo da cidade, os soldados marchando, os sacerdotes oferecendo crianças ao fogo. Ela via, mas ninguém a via de verdade. A arqueologia confirma que havia habitações construídas sobre ou entre as muralhas exteriores de Jericó. Isso coincide com a descrição bíblica em Josué, capítulo 2, versículo 15, onde se diz que a mulher que acolheu os espias morava no muro da cidade. Um detalhe aparentemente pequeno, mas que guarda uma profundidade profética. Enquanto os gritos de adoração a deuses pagãos ecoavam noite adentro, enquanto o ouro e o prazer dominavam os corações dos poderosos, Deus estava olhando para uma mulher na beira do abismo moral da cidade. Não era uma rainha, não era uma guerreira, era uma prostituta. Mas Raabe ainda não sabia o que estava por vir. Algo dentro dela, no entanto, já começava a se mexer. Entre um cliente e outro, ela ouvia relatos vindos do deserto. Histórias de um povo que atravessou o Mar Vermelho, de um Deus que derrubava impérios com a força do vento, de um exército acampado a poucos quilômetros dali. As histórias ecoavam nos becos. Muitos zombavam, mas ela escutava, e algo dentro dela dizia: esse Deus é diferente. Foi nesse clima tenso, nessa cidade opulenta e decadente, que o silêncio de Deus começou a gritar. E enquanto os muros de Jericó pareciam inabaláveis, o coração de uma mulher à margem começava a tremer. O nome dela era Raabe. Entre os homens de Jericó, esse nome era conhecido, sussurrado, comentado com olhares maliciosos e risadas abafadas. Mas para muitos, ela não passava de um corpo de aluguel, um corpo à disposição, um corpo sem valor. Em hebraico, Raabe pode se associar a ampla, aberta, ironia cruel para quem era vista apenas como um objeto de desejo. A rotina de Raabe começava ainda antes do amanhecer. Ela se levantava com o rosto cansado, lavava os lençóis manchados da noite anterior e ajeitava os cabelos diante de um pequeno espelho rachado. Enquanto a cidade se movia em ritmo de sacrifício e comércio, ela limpava as marcas de homens que jamais a chamaram pelo nome verdadeiro. Sua casa, encravada no muro externo, era um ponto de passagem. Ela via os viajantes chegando, os mercadores partindo, os soldados retornando cobertos de sangue. Ela conhecia cada passo, cada perfume, cada mentira contada entre paredes abafadas. Mas o que ninguém sabia era da solidão que a acompanhava. Uma solidão profunda, fria, que se aninhava dentro do peito e não ia embora nem quando o sol nascia. Como ela chegou até ali, a Bíblia não revela. Mas os estudiosos e arqueólogos, ao estudar a cultura cananeia, ajudam a montar os fragmentos dessa realidade. Em uma sociedade onde mulheres não tinham voz, onde o casamento era arranjo político e a virgindade moeda de troca, muitas eram empurradas para os bordéis por necessidade, abandono ou dívida familiar. A prostituição era tanto um sistema quanto uma sentença. É possível que Raabe fosse vendida ainda jovem. Talvez por um pai endividado. Talvez, como tantas outras, simplesmente não tivesse escolha. O certo é que sua profissão não era reflexo de promiscuidade, mas de um destino escrito por outros. Ela ouvia, calava, servia e voltava para o vazio. Mas havia algo dentro dela, algo que não conseguia apagar. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio da sujeira, mesmo no meio dos gemidos fingidos, ela às vezes olhava para o céu. E quando a noite estava clara e as estrelas visíveis, ela se lembrava das histórias. Sim, as histórias. Os murmúrios vindos do deserto. Raabe prestava atenção. Enquanto os homens falavam de conquistas, ela ouvia sobre um Deus diferente, um Deus que libertou escravos, um Deus que abriu o mar, um Deus que derrotou reis sem levantar espada, um Deus que caminhava com o povo, e algo nela queria conhecer esse Deus. Não era religião o que ela buscava, era resposta. Porque os deuses de Jericó nunca responderam, nunca impediram que sua infância fosse arrancada, nunca a protegeram do toque forçado, dos olhares famintos, da voz rouca que a chamava de coisa.
Mas aquele Deus, havia algo no tom das histórias que dizia: ele vê, ele escuta, ele age. E talvez, só talvez, ele pudesse vê-la também. Havia uma janela em seu quarto, e toda noite, antes de apagar a lamparina, Raabe se permitia um último olhar para o deserto. Não era uma oração, ainda não. Era só um suspiro. Mas para Deus, era suficiente. A arqueologia não nega que Jericó era uma cidade dividida entre o luxo dos palácios centrais e a pobreza das bordas. Raabe estava entre os esquecidos, os usados, os apagados. Mas a Bíblia, em Josué capítulo 2, escolhe revelar essa mulher antes mesmo de citar o nome dos espias. Porque Deus não olha o que o homem vê. Onde a sociedade via vergonha, Deus via um coração pronto para crer. Raabe era uma mulher marcada, por fora pelo estigma, por dentro pela esperança. A cidade estava prestes a tremer. Os rumores sobre o povo hebreu se tornavam mais frequentes, mais intensos. Havia medo nos olhos dos reis, tensão entre os guardas, agitação nos mercados. E no meio de tudo isso, uma mulher esperava, sem saber o que esperar, mas sentindo que o que estava por vir seria maior que tudo que já havia vivido. Ela não sabia que seu nome seria lembrado por milênios, que um dia apareceria nas páginas do Novo Testamento, que seu ventre carregaria parte da promessa divina. Ela não sabia, mas o céu sabia, e o céu estava prestes a bater à sua porta. Se estiver gostando da história, deixe um amém nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Naquela noite, o vento trazia mais do que poeira do deserto. Ele carregava um silêncio diferente. Um silêncio que prenunciava algo maior. Raabe sentiu isso ao se deitar. Mas o sono não veio. Algo dentro dela estava desperto. E então, bateram à porta. 2 homens encapuzados, com os rostos cobertos pela poeira da viagem, surgiram como sombras. Não eram clientes. Não tinham o cheiro dos frequentadores. Tinham um olhar alerta. Olhar de quem fugia, mas também de quem carrega propósito. Estamos apenas de passagem, disseram. Mas Raabe sabia. Eram hebreus, os mesmos de quem tanto falavam, os mesmos que carregavam um Deus que fazia o impossível. E ali, naquele instante, algo sobrenatural aconteceu. Ela não hesitou, não gritou, não denunciou. Raabe, a mulher marcada, tomou uma decisão que mudaria seu destino. Escondeu-os. Enquanto os passos dos soldados ecoavam pelas vielas, enquanto as ordens do rei percorriam os muros em busca dos forasteiros, ela subiu até o telhado e os cobriu com feixes de linho. Em Josué, capítulo 2, versículo 15, está escrito que ela os deixou escapar por uma corda, pela janela. Mas antes disso, algo muito maior aconteceu. Raabe se aproximou deles, ainda ofegante, e falou com firmeza. Sabemos que o Senhor vos deu esta terra, disse com voz trêmula, porém decidida. Todos estão apavorados. Já ouvimos como o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vós e como destruíram os reis a leste do Jordão. O temor caiu sobre nós, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2, versículos 9 ao 11. Essa não era uma simples confissão, era uma declaração de fé, feita por uma mulher que jamais ouvira um sermão, que nunca pisara em uma tenda de Israel, que só ouvira fragmentos de histórias e, mesmo assim, decidiu crer. Os espias, impressionados, juraram protegê-la. Ela pediu por misericórdia, não apenas para si, mas também para sua família. E então nasceu o símbolo da aliança, um fio escarlate. Amarra este cordão vermelho na janela, disseram. E quando voltarmos, saberemos que ali está a casa da mulher que creu. Um fio vermelho, tão simples, mas tão profundo. Para quem olha de fora parece apenas um tecido, mas para quem enxerga com os olhos da fé, é um prenúncio do sangue que viria. Um anúncio velado do Cordeiro que um dia também traria salvação através de algo aparentemente frágil, mas eterno.
A tensão era quase palpável. O perigo iminente. Se Raabe fosse descoberta, seria executada como traidora. Mas ela não vacilou. O fio escarlate já tremulava em sua janela e seu coração já batia em outro ritmo. Ela não agiu por lógica, agiu por fé. Foi essa fé que transformou o curso da história. Não foi apenas o ato de esconder espias, mas o ato de confiar plenamente em um Deus que ela não via, mas sentia. De crer em uma promessa que ainda não se cumprira, mas já vivia dentro de seu espírito. Enquanto a cidade ainda dormia e os muros pareciam imbatíveis, uma revolução silenciosa começava. E ela não partia dos palácios, nem dos altares. Partia da casa de uma mulher esquecida, uma mulher usada, mas que, naquela noite, foi escolhida. Raabe olhou para o céu. Não havia estrelas visíveis, só escuridão. Mas dentro dela, uma luz começava a brilhar. A história de Raabe nos lembra que as escolhas certas muitas vezes são as mais arriscadas, mas também são as que nos tiram da margem e nos colocam no centro da vontade divina. Ela não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez em muitos anos, ela tinha esperança. Fique até o fim que temos uma revelação que vai te surpreender. Já é dito a palavra do Senhor, quem prevalecer até o fim será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. O dia chegou como qualquer outro, mas no coração de Jericó havia medo. Os guardas no alto das muralhas trocavam olhares silenciosos. Os sacerdotes nos templos intensificavam os rituais, tentando em vão afastar o que todos sabiam que era inevitável. Lá fora, à vista de todos, o povo de Israel estava acampado. Por 6 dias, eles marcharam, silenciosamente. Uma volta ao redor da cidade a cada dia. Sem gritos, sem espadas, sem ameaças. Apenas o som ritmado dos passos e das trombetas dos sacerdotes. Era como se o céu inteiro estivesse prendendo a respiração. Dentro da cidade, o terror crescia. Os olhos de Raabe, atentos na janela, observavam tudo. A cada manhã, ela renovava o nó do fio escarlate. O sinal da aliança. O símbolo da fé. A promessa de salvação. Ela não sabia como Deus agiria, mas sabia que Ele agiria. No 7º dia, algo mudou. O povo hebreu deu 7 voltas. Uma, depois outra. E mais outra. A cidade inteira prendeu o fôlego. Raabe sentia o chão tremer, mas seu coração permanecia firme. Quando a última volta foi completada, o som das trombetas rompeu o céu. E então, um grito. Um único grito, forte, profundo, coletivo. As muralhas começaram a tremer. Primeiro como um sussurro subterrâneo, depois como um rugido. E diante dos olhos de todos, elas caíram. As muralhas de Jericó ruíram para fora, como se uma força invisível tivesse empurrado cada pedra com fúria divina. Arqueólogos como Bryant Wood destacam que escavações revelaram evidências de colapso repentino das muralhas, com os blocos caindo para fora, exatamente como a Bíblia descreve em Josué, capítulo 6. Mas em meio ao caos, uma parte permaneceu de pé, a casa de Raabe. O fio escarlate ainda estava lá, dançando no vento entre o pó e os gritos. Os escombros se acumularam ao redor, mas sua janela permaneceu intacta. O impossível havia acontecido. No meio da destruição, a promessa permaneceu. Os 2 espias voltaram, conforme haviam prometido. Entre chamas e destroços, encontraram Raabe, e com ela toda a sua família. Sua mãe, seu pai, seus irmãos. Todos salvos, todos guardados. Porque uma mulher decidiu crer. E por causa da fé de uma, muitos foram libertos. Eles a conduziram para fora da cidade. Cada passo era uma despedida, da dor, da vergonha, do passado. Atrás dela, Jericó queimava. Mas diante dela, havia um novo começo. O povo de Israel a olhava com surpresa. Era uma estrangeira, uma prostituta. Mas agora,
era uma resgatada. Raabe não apenas sobreviveu, ela foi escolhida. Seu primeiro dia fora das muralhas não foi marcado por festas ou aplausos, foi marcado por silêncio, mas desta vez era um silêncio de paz. Ela respirou fundo, pela primeira vez em muito tempo. O ar era leve. O peso nos ombros havia caído junto com as muralhas, e o que restou foi apenas fé. A mesma fé que derruba fortalezas, a mesma fé que reconstrói destinos. A poeira de Jericó ainda repousava sobre os ombros de Raabe, mas a cidade que a marcara por uma vida inteira já era apenas lembrança. Agora, os passos dela ecoavam entre um novo povo, uma nova terra, uma nova chance. Não era fácil. Não foi imediato. Mas a mulher do fio escarlate não era mais a mesma. Ela passou a viver entre os hebreus, um povo que, até então, ela conhecia apenas pelas histórias sussurradas nos corredores escuros de Jericó. A cultura era diferente. Os costumes, os rituais, o Deus, tudo novo. Mas havia algo nela que abraçava esse novo com força, com sede, com gratidão. No início, os olhares eram desconfiados. Afinal, ela era uma estrangeira. E mais do que isso, seu passado era conhecido. Uma prostituta. Uma mulher da margem. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E pouco a pouco, sua presença começou a ser vista com outros olhos. Não por causa da aparência, mas pela transformação que havia dentro dela. Ela não se impôs. Não exigiu respeito. Ela apenas permaneceu firme, servindo, aprendendo, crendo. Até que alguém a viu não com os olhos do passado, mas com os olhos da promessa. Salmão, um homem da tribo de Judá, respeitado, justo, temente a Deus. Ele se aproximou não por curiosidade, mas por honra. Viu em Raabe mais do que a cidade via. Viu a mulher que creu, a mulher que agiu, a mulher que se entregou ao Deus de Israel com toda a sua alma. E então aconteceu o improvável. Eles se casaram, uma aliança que aos olhos humanos seria impensável. Um homem da linhagem de Judá unindo-se a uma ex-prostituta de Jericó. Mas para Deus era profético. A graça não respeita os rótulos da sociedade. A graça ultrapassa os muros da religião. A graça restaura, redefine, redime. Desse casamento nasceu Boaz. Sim, aquele mesmo Boaz, que mais tarde casaria com Ruth, outra mulher estrangeira acolhida pela fé. A história se entrelaça como fios de um mesmo tecido. Um tecido escarlate que atravessa gerações. De prostituta à esposa, de estrangeira à mãe, de esquecida à matriarca de uma linhagem santa. Raabe foi inserida na história do povo escolhido, mas mais do que isso, foi inserida na genealogia do Messias. Deus não apagou seu passado, Ele o transformou. Cada marca, cada lágrima, cada noite escura, agora era testemunho da luz, da graça que não consulta o passado para escrever o futuro. E assim, Raabe encontrou mais do que acolhimento, ela encontrou identidade. Em Deus, ela não era mais apenas sobrevivente, era escolhida, era filha, era restaurada. Seu nome, que antes era símbolo de vergonha, agora era símbolo de esperança. E sua vida, antes marcada por homens que a usaram, agora era testemunho do Deus que a escolheu. O tempo passou, mas a história de Raabe não se apagou. Ela atravessou gerações, não como sombra do que foi, mas como luz do que Deus fez. Porque o fio escarlate que balançava em sua janela não era apenas sinal de salvação para um dia. Era o prenúncio de um destino eterno. Um fio que ligaria uma mulher esquecida ao próprio Redentor do mundo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, encontramos seu nome com clareza, gravado entre os ancestrais do Messias. Está escrito: Salmão gerou Boaz, de Raabe. Deus não escondeu sua história, Ele a destacou, não disfarçou o seu passado, transformou-o em testemunho. Ela, que viera da idolatria, da prostituição e da margem, agora estava no coração da promessa. Raabe tornou-se parte da genealogia de Jesus Cristo, o Salvador do mundo.
O Filho de Deus carregava em sua linhagem o sangue de uma mulher que ousou crer. Poucas mulheres são citadas na árvore genealógica do Messias. Raabe é uma delas, porque Deus não olha o que o homem vê. Ele não se impressiona com reputações. Ele se move por corações rendidos. A história de Raabe foi além dos muros de Jericó e dos registros de Mateus. Ela também é lembrada em Hebreus capítulo 11, conhecido como o corredor da fé. Ali, entre nomes como Abel, Noé, Abraão e Moisés, surge ela. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Uma mulher, uma estrangeira, uma pecadora, lembrada para sempre entre os grandes da fé. E ainda mais, Tiago, irmão de Jesus, em sua carta no capítulo 2, também menciona Raabe como o exemplo de fé viva, prática, que se manifesta em obras. Ele escreve: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Porventura, Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando acolheu os mensageiros? Carta de Tiago, capítulo 2, versículos 25 e 26. 3 passagens, 3 testemunhos, 3 marcas eternas. O fio escarlate, que ela pendurou em sua janela, simbolizava a esperança. Mas hoje, entendemos que ele também aponta para o sangue do Cordeiro, Jesus, o sangue que salva, resgata e transforma. Raabe não foi apenas salva, ela foi tornada sinal profético. O impossível aconteceu. A vergonha virou glória. A margem virou promessa, e a mulher esquecida virou mãe de uma linhagem real. Fique até o fim, que temos uma revelação que vai te surpreender. Já é dito a palavra do Senhor: quem prevalecer até o fim será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Seria apenas uma bela história? Um conto simbólico de fé e coragem? Ou Raabe realmente existiu? As muralhas de Jericó realmente ruíram diante do povo de Israel? Essas perguntas ecoam nos debates entre estudiosos há décadas, mas a arqueologia tem revelado pistas que, no mínimo, fazem pensar, e muito. Escavações na antiga Jericó, hoje chamada Tel es-Sultan, revelaram que ali existia uma cidade murada com longos períodos de ocupação. Kathleen Kenyon, uma das arqueólogas mais respeitadas do século passado, identificou sinais de uma destruição significativa por volta do século XV a.C., exatamente o período indicado por muitos estudiosos da Bíblia como o tempo da conquista de Canaã. Os achados incluem não apenas muralhas caídas, mas também vestígios de incêndio, utensílios domésticos e grandes depósitos de alimentos queimados. Evidência de que a cidade foi destruída rapidamente e sem saque prolongado, exatamente como descrito no livro de Josué, capítulo 6. Segundo o relato bíblico, os israelitas foram instruídos por Deus a não tomar os despojos de Jericó, pois aquela destruição tinha propósito sagrado. Um detalhe impressionante é que parte das muralhas parece ter permanecido em pé. Uma seção no norte da cidade, onde haviam habitações sobre o muro, justamente onde a Bíblia diz que morava Raabe. Essa possível preservação parcial tem levado alguns arqueólogos e teólogos a sugerirem que a casa de Raabe pode, de fato, ter resistido ao colapso, cumprindo literalmente a promessa dos espias. Ainda há debates. A arqueologia, como ciência, nem sempre fala com certezas absolutas. Alguns acadêmicos interpretam os dados de forma diferente, questionando datas e autores da destruição. Outros creem que as evidências corroboram a narrativa bíblica com impressionante precisão, mas há uma verdade inegável. Independentemente da interpretação dos achados, a mensagem espiritual permanece poderosa, porque Raabe não é apenas um nome antigo. Ela é símbolo de que Deus escolhe o improvável, que fé move realidades e que esperança pode nascer nos lugares mais sombrios. A história de Raabe desafia a lógica e ainda hoje comove corações. Seja em pedra, pergaminho ou memória, ela permanece viva como uma testemunha eterna de que a fé transforma
e resgata. Se ainda resta dúvida no coração humano, que reste, pois no céu, Raabe já foi justificada. Talvez você se sinta como Raabe, invisível, quebrado, esquecido, carregando o peso de escolhas que pareciam definitivas. Talvez o mundo tenha rotulado você, como Jericó rotulava aquela mulher. Mas preste atenção, o Deus que viu Raabe na margem da cidade, vê você agora. Ele não se impressiona com seu passado. Ele não se assusta com suas feridas. O que ele busca é um coração disposto. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também está despertando. Como despertou dentro dela naquela noite silenciosa. O fio escarlate da salvação ainda está estendido. O mesmo Deus que salvou Raabe, que a tirou da vergonha e a colocou na linhagem de Cristo, quer também escrever uma nova história com você. Não importa onde você começou, importa para onde Deus pode te levar. Raabe provou que ninguém está fora do alcance da graça. Você também pode recomeçar. Seja corajoso o suficiente para confiar e dar o próximo passo. Já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Clique para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar. Se gostou do nosso conteúdo e quer ajudar este canal a levar mensagens como esta a mais pessoas, então seja nosso parceiro. Clique em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Deus te abençoe e até a próxima história.